Agora, tem um caso, eu queria saber, na opinião de vocês dois, que são renomados na área trabalhista, que assim, e quando acontece da pessoa colocar um atestado médico falso, né? Independente de rede social ou não, coloca lá um CID, uma doença, digamos, qualquer, não sei quais são as numerações do CID, mas, e coloca lá um CID, mas não, finge que está doente, mas na verdade não está doente, está fazendo outra coisa. Não é por motivo de viagem, motivo de estresse no ambiente de trabalho. Quer dizer, vou mudar um pouquinho, vou voltar para essa história do assédio de novo. Sim. Então, acontecem casos onde a pessoa, por exemplo, se sente tão estressada, tão sufocada, tão sem conseguir trabalhar, que acaba recorrendo para algum amigo e tal. Nessa situação também, caso seja constatado, a pessoa vai por justa causa, que ela não esteja, ela só quer se afastar do trabalho para poder respirar, ter uma vida mais saudável, a empresa sabendo, desconfiando disso, ela pode ser demitida por justa causa? Se é falso aquele documento, não é? Mas ela pode entrar, mas aí a pergunta vem, ela pode alegar, a partir desse momento da justa causa dessa demissão, o real motivo do afastamento? De por que ela estaria usando? Ela já errou. Errou no momento em que apresentou um documento falso. Ela não precisaria, ela teria que apresentar um atestado real. Porque se mas é que muitas pessoas não conhem. Independente disso. A lei, que a lei as ampara. A lei as ampara nesses casos. Se ampara, mas o exemplo que você deu, ela apresentou um atestado falso. Mas por conta de pressão no trabalho. Ela não conseguia ir. Não importa, Aí não tem jeito. Aí errou. Não é? Errou. Cometeu praticamente um crime. E você me fez lembrar de um caso em que o sujeito, eu estava com a empresa e mostrei a justa causa. Ele teve um atestado de 2 dias. Foi o que ele fez, colocou um 1 na frente do 2 e entre parênteses, que estava transcrito 2, ele botou 2, puxou o S, seco, 2 dias. 2 dias. Nossa, era assim mesmo. Meio que... Cara, era muito na cara, era. Não precisou nem de perícia. Tem umas Não precisou de perícia. Eu sou excelência, perceba que está escrito até 2. 2 ou médico, não está sabendo escrever 12, 2. E confiou na caligrafia do médico, né? Atestado rasurado, né? E atestado rasurado, que às vezes acontece. O cara vai lá, paga, dá um jeito de pagar e bota por cima. E aí você vai até o médico e fala, veja aqui quantos dias foi esse atestado. O médico... Já teve caso assim, o médico deu uma declaração dizendo que não, que o atestado não tinha sido naquele quantitativo de dias. Acontece, né? Então, assim... Nossa, teve um caso, você me fez lembrar, teve um caso de uma secretária que ela foi despedida por justa causa. Mais de 15 anos era secretária do médico, mas ele já deixava com ela um bloquinho com as assinaturas. Aí ele atendia, e ela preenchia, né, para o paciente e entregava. Só que ela começou a distribuir para quê? Amigos. Aí teve um que a empresa disse, opa, não tô acreditando nisso aqui não. Mandou um ofício, uma mensagem para o médico disse, não, ele não esteve aqui. Descobriu, ela foi despedida por justa causa. O rapaz, o amigo dela e ela também. Mas é terrível, né? E você vê, as pessoas cometem uns erros banais e acabam estragando uma relação antiga de emprego. Pois né? Então é terrível. Mas é complicado esse negócio de você... tipo, nesse caso que eu tô contando, foi um caso verídico, como o de vocês também. De que a pessoa estava com um sufoco muito grande, uma pressão muito grande psicológica. E empresa pequena, ela não conseguia. Ela não conseguia chegar, tinha medo de denunciar. E ela acabou fazendo isso. Então, ela toda hora estava doente. Toda hora ela tinha um CID lá diferente, ela não conseguia se comunicar. Não queria pedir demissão, nesse caso, mesmo errando, mas ela não conseguia buscar os meios legais que vocês já falaram aqui, né? Agora, isso não se confunde com o direito dela de postular na justiça a indenização por esse suposto dano moral a ela, essa doença que teve em decorrência do trabalho, entendeu? Errado estava, né? A partir do momento que você faz isso, você está errado. Mas são coisas diferentes, né? São hipóteses diferentes. Ela podia ter sido despedida por justa causa, ou... enfim. Mas isso não impediria dela postular essa indenização.
devido à prova. Agora, tecnicamente, Dina, ela não precisava ter feito isso. Ela podia procurar um médico exatamente que ia diagnosticar, ia pedir o quantitativo de dias que ela necessitasse mas é aquela história, né? para se tratar, inclusive se é problema psicológico, se ela estava com algum estresse ou depressão, ela ia ter o afastamento durante o tempo necessário. Você compreende? Mas ela não precisava fazer mas isso. Mas o empregador não permitia isso. Mas o empregador o empregador não tem esse poder de permitir ou não. Mas aí o medo de ser demitida, porque com criança pequena, já pensava em mil situações e não queria. Ela tinha medo de fazer uma denúncia, porque se ela fizesse uma denúncia, ela ia sofrer as consequências, né? Tipo, não seriam muito boas, positivas para ela. Então ela preferiu fazer isso. Errada. Acabou sendo demitida depois e, enfim, essa história já passou. Mas ela sofreu durante muito tempo, mesmo mentindo. Então a pessoa falou, tá pedindo atestado demais, vou logo mandar embora, né? Porque já tá... Vai sofrer em casa sozinha, não vai querer mais me perturbar por aqui. Mas é isso. Agora, voltando aqui pro tema, né? Voltando aqui. A gente se empolga. Afinal de contas, tarifação dos do dano moral. morais. E Cris já falou muito bem aqui, já explicou o que é dano moral, falou também, a gente conversou sobre a distinção entre o que efetivamente causa um dano moral, né, o dano extrapatrimonial, e aquilo que é o mero aborrecimento, a gente já conversou sobre isso. Agora, vamos lá. É claro